Boa noite, queridos. Graça e paz. Eu estou mais uma vez aqui e mais uma vez gostaria de compartilhar com os irmãos a alegria que eu sinto em saber que estamos unidos através do amor de Cristo. E também a alegria que tenho de saber que estamos em comunhão constantemente, porque o Espírito de Deus que habita em cada um de nós faz isso, nos dá essa bênção maravilhosa. Nós temos nos ajudado, nós temos compartilhado da alegria, nós temos também nos sustentado com orações, nós temos compartilhado a bênção que é a resposta de Deus para as nossas orações. É maravilhoso que nós estejamos unidos em amor. E nós estamos unidos no amor de Cristo. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos muito saudosos. E sabemos que todos os irmãos sentem o mesmo. A vontade de estar juntos, presencialmente, a vontade de se abraçar, a vontade de falar assim de perto, bem pertinho. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele abrevie esse tempo de angústia que temos passado. Mas também vamos agradecer, porque Ele tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos sustentado. Irmãos, essa é a hora da adoração, a hora do nosso culto de louvor, culto de adoração, culto de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer. Vamos orar. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta hora santa, hora de culto a Ti, Senhor, porque Tu és digno, Tu és merecedor, Senhor, de toda a honra. Tu és merecedor, Senhor, de que nós nos prostremos, Senhor, diante do Teu altar, porque o Senhor é santo, porque o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de sermos chamados filhos Teus, Pai. Nós estamos agradecidos, nós estamos honrados, Senhor, de estarmos na Tua presença e pedimos, Senhor, a Tua bênção nessa hora para cada um, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, através dos cânticos, através da Tua palavra, Senhor, e que o Senhor aceite, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor e o nosso serviço, Pai. Eu te oro em nome do Teu Filho amado Jesus, com perdão dos meus pecados, meu Senhor. Amém. Leitura no livro de Salmos, capítulo 24, versículos de 1 a 6. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios.
Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Vinho Todo-Poderoso, adorável Criador, Pai eterno e glorioso, vem revela o teu amor. Unde o trono de clemência, nos prostramos e a uma voz suplicamos de assistência, Deus e Pai de todos nós. Vem Jesus, Mestre divino, Deus de nossa salvação, vem confirma o teu ensino, vive em cada coração. És o Cristo, dom glorioso, dom do simples eterno amor. Vem Jesus, terno e bondoso, bendizer-nos, ó Senhor. Vem Espírito da graça, nosso culto abençoar. Deus consolador enlaça, Deus fiéis neste lugar. Esclarece as nossas mentes, infalível preceptor, e seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos agradecidos por esse dia, por esta hora que o Senhor permite que nós nos reunamos, Senhor, mesmo que virtualmente. E nesta hora, Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, sabe que nós erramos e nós reconhecemos esses erros, Pai. Eu e meus irmãos, nesta hora, Senhor, queremos te pedir perdão e te suplicar, Senhor, que o Senhor permita que não façamos mais. Ajuda-nos, Senhor, que nós possamos, recuperados da nossa fraqueza, nos fortalecermos na Tua Palavra e estarmos cada vez mais firmes e em pé diante do Senhor, que é puro, santo e não erra nunca. Que o Senhor permita, Senhor, que nós possamos em todos os momentos das nossas vidas, Senhor, estar sempre diante de Ti, baseados na Tua santidade, ó Pai. Nós te agradecemos pela Tua proteção, continuamos a Te pedir pela proteção durante a pandemia e que o Senhor nos guarde e esteja sempre conosco, Senhor. É isso que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, levantar um clamor a Ti, pedindo a Deus, como pais de joelhos e filhos em pé, que isso seja, ó Deus, o cumprimento de uma profecia, de uma promessa na vida de nossos filhos, ó Deus. Abençoa-os em nome de Jesus, abençoa-os, ó Deus, com salvação, com graça, com misericórdia, que possam, ó Deus, ser convencidos de que o Senhor verdadeiramente é o caminho, a verdade e a vida. Que possam, ó Deus, com humildade no coração, com desejo, com integridade, voltarem a andar nos Teus caminhos, aqueles que já Te conheceram e aqueles que ainda não têm uma experiência viva contigo. Senhor, em nome de Jesus, revigora, renova, traz, Senhor, conversão, para que sejam salvos em nome do Teu Filho amado Jesus. Senhor, nós clamamos porque precisamos de Ti, o Teu poder, a Tua graça. Usa a Tua igreja, Senhor, como instrumento de testemunho. Usa a Tua igreja, Senhor, como mensageira de uma mensagem de vida, de salvação, de graça.
Senhor, nós oramos por vidas preciosas, todas são, mas de um modo especial aqueles que são filhos da promessa, que estão embaixo, ó Deus, do cuidado da Tua igreja. Nós intercedemos para que o Senhor os visite poderosamente, ó Deus. Coloca a Tua mão de graça, Senhor, traz bênção, traz vida, Senhor, traz renovo, vigor para realmente considerarem a proposta que o Senhor tem na Tua palavra e através da Tua palavra possam, ó Deus, viver de um modo muito claro a vida em Jesus Cristo, Senhor. Nós clamamos pelas crianças, clamamos, ó Deus, pelos adolescentes, pelos jovens, oramos, ó Deus, por cada filho, tenha qual idade for, que o Senhor possa colocar a Tua mão de poder. E do mesmo modo, Senhor, clamamos com outros pais que também pedem o bem de seus filhos, e nós sabemos que não há bem maior do que estarem nos Teus caminhos. Então nós oramos pelas crianças, jovens, adolescentes de nossos bairros, ó Deus, aonde nós moramos, aonde a igreja está, Senhor, da creche, Senhor, a cada um deles, visita poderosamente, coloca a Tua mão de bênção, Senhor. Nós pedimos assim o Teu cuidado, nós pedimos porque precisamos, ó Deus, que a Tua mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Traz assim, Senhor, esse convencimento, traz assim, Senhor, esse quebrantamento. Nós pedimos isso, ó Deus, confiados no nome santo e bendito de Jesus. Amém, amém, Senhor. Mais pureza dá-me, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais grata oração, mais prudência dá-me, mais paz, ó Senhor, mais gozo e alegria, mais força na dor, mais reto me torna, mais triste ao pecar, mais e mais humilde, mais pronto em te amar, mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais do Teu domínio, mais gozo na cruz, mais rica em esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais vida por Ti. Graça e paz, amados irmãos, eu quero iniciar a minha presença aqui neste culto, minha fala, numa pastoral. Nós precisamos sempre renovar e revigorar nossa fé, nosso chamado, nossa vida em Jesus Cristo, principalmente quando os dias são maus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu creio que esta palavra é extremamente importante para a igreja revigorar e renovar a nossa vida em Jesus Cristo. Então a minha oração para que a cada dia, nesta enxurrada de notícias ruins, notícias que nós ficamos sabendo em nosso entorno, na sociedade, no mundo, mas também de pessoas muito próximas de nós, isso nos traz aflição, sofrimento, dor. E eu quero então pedir ao Senhor Jesus, e vamos orar
nos preparando para a mensagem, mas pedir pastoralmente que o Senhor Jesus, o nosso pastor, esteja cuidando das nossas vidas de um modo muito especial. Eu quero pedir ao Senhor que a cada dia a gente levante para o nosso trabalho do dia a dia, apesar de tudo horrível e tremendo que está acontecendo, nós temos que levantar para o nosso trabalho, para o nosso estudo, para os afazeres domésticos, outras atividades e principalmente como crentes, como cristãos, nós levantamos a cada dia para adorar ao Senhor, para louvar, para engrandecer o seu nome. Não podemos deixar com que estas aflições venham tomar conta do nosso viver, a ponto que nós nos tornemos enfermos espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, e nós queremos então pedir a Deus que tenha uma palavra de consolo, e uma palavra de alento, uma palavra de alívio, de conforto aos nossos corações, mas também uma palavra de desafio, de modo que a cada dia nós possamos revigorar e fazer como Jesus nos diz, né? Tem de bom ânimo. Então a cada dia levante no Senhor dizendo: Senhor, eu quero ter bom ânimo, eu quero fortalecer a minha vida. O que o Senhor tem preparado para mim, como eu posso servi-lo? Eu quero adorá-lo e eu vou fazer então minhas tarefas nesta visão de que eu tendo bom ânimo, eu sei que Deus em Cristo venceu o mundo, este mundo como está, e pode estar da maneira como estiver, melhor, pior, da maneira como está. Deus venceu o mundo, Ele é Senhor e soberano e é cuidador de nós. Permita que o Espírito Santo, neste mês do Pentecostes, nós possamos ser cuidados pelo Espírito Santo. Permita isso na sua vida. Busque este quebrantamento, este cuidado do Senhor, para que tenhamos uma profunda intimidade com o Senhor. Isso traga saúde integral no nosso viver. Que Deus te abençoe assim. É a minha palavra de ânimo também à sua vida, ao seu coração, à sua família, em nome de Jesus. E eu quero convidá-lo, como nós temos feito, esta sequência de mensagens sobre as bem-aventuranças, a lermos o texto e nós vamos orar então, agradecendo a Deus a oportunidade de novamente nos reunirmos em culto de adoração e louvor ao Senhor e edificados na sua palavra, nós sejamos estimulados, sejamos exortados, sejamos desafiados a buscar mais e mais a presença do Senhor. E o texto que nós temos dentro das bem-aventuranças se encontra em Mateus 5, o verso 8, que diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Que Deus nos abençoe nessa visão das bem-aventuranças e agora vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença de um modo muito especial, buscando intimidade, Senhor, buscando intimidade no Espírito Santo, porque Ele é o Consolador e nós desejamos, ó Deus, que o Senhor visite as famílias da igreja, visite as famílias daqueles que têm nos assistido, que estão assistindo este culto, visite, Senhor, este país, visite, Senhor, esta nação, a nossa sociedade, a nossa cidade, a este bairro onde nós estamos como igreja, que o Senhor, ó Deus, nos visite. Visite, Senhor, porque há tempos não temos recebido visitas outras, mas a Tua visita é muito importante, é fundamental para nos dar, Senhor, vida em plenitude e a bênção que se faz necessária. O Senhor conhece a cada necessidade nossa, Senhor, de cada um de nós que estamos aqui. O Senhor sabe daquilo que é necessário. Senhor, distribui as Tuas bênçãos de um modo abençoador, cuidador, ó Deus, amparador, para que em tudo o Teu povo, a Tua igreja seja assistida, Senhor, em meio a esta pandemia, em meio a tantas crises e dificuldades e informações e notícias terríveis que nós temos visto, nós sabemos que em meio a tudo isso, o Senhor continua pleno, soberano e bendito, e ama a Tua igreja, e ama a humanidade. Nós queremos, em nome de Jesus, sermos instrumentos também em Tuas mãos. Capacita-nos, ó Deus, porque a Tua palavra diz que
que sem Ti nada podemos fazer. Não fazemos por nós e nem por nós mesmos, mas fazemos porque o Senhor está em nós e desejamos então servir a Ti em primeiro lugar e ao nosso próximo também, Senhor. Nós queremos ter esta declaração de amor a Ti, esta declaração, nós amamos a Ti, Jesus, desejamos a Tua presença. Visita, Senhor, as nossas casas de um modo muito especial, para que em Teu nome santo e bendito nós possamos continuar a glorificar e adorar o Teu nome. Visita-nos então, Senhor, agora também através da Tua palavra tão maravilhosa, tão linda, e nós desejamos que ela seja fonte de bênção para nós também, e isso traga, Senhor, este renovo, esta condição de uma vida plena contigo, Senhor. Nós pedimos assim, confiados e agradecidos, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nós queremos meditar as nossas vidas nesta palavra bendita e maravilhosa que o Senhor traz para nós. Nós temos visto que Jesus então reuniu a multidão, e essa multidão veio dos milagres, do anúncio da presença do reino de Deus, e de um modo especial em Mateus, o reino dos céus, quando então os céus descem até nós, ou seja, a própria presença de Deus está ali em Jesus Cristo, e nós temos então a oportunidade de ver que Jesus está falando do seu reino e de como nós podemos ser felizes neste reino. Porque Cristo quer a nossa felicidade, mas não é qualquer felicidade. É uma felicidade gerada pela presença do Espírito Santo em sua igreja, e de modo que traga então uma experiência de vida com Deus e uma visão, uma mente que está em concordância e está produzindo uma realidade de felicidade. E, portanto, Jesus anuncia esses momentos das felicidades do reino. Bem-aventurados, felizes são. E nós temos esse desafio nesta noite, nesse dia, falando sobre a realidade das bem-aventuranças, os puros de coração, pois verão a Deus. Você assistiu um filme que se chama A Vida é Bela, de 1998? A Vida é Bela. É uma obra-prima do cinema. Se você não assistiu, faça isso. É um filme maravilhoso. É um filme italiano. Há um comediante italiano, Roberto Benigni. Ele também é ator, evidente, que ele participa do filme e faz toda a direção, toda a preparação, ou seja, o filme é dele. E ele faz uma obra-prima porque, resumindo, para quem não lembra do filme, ele é judeu, né, italiano judeu, ele é preso então pelos nazistas, está num campo de concentração, ele e o filho dele, uma criança. E naquele filme então aparece todos os horrores da guerra, muito semelhante ao que nós estamos vivendo hoje, né? Uma série de horrores, e a presença do mal está ali presente. Mas então aquele preso começa, como pai, começa a dizer para o filho que eles estão num jogo, que eles estão numa disputa, né? E que o menino tem que cumprir uma série de regras para poder vencer o jogo. E o filme então é uma paródia, uma comédia muito interessante, porque lembra Charlie Chaplin, né? Lembra algumas questões do cinema antigo, do cinema mudo inclusive, e a gente percebe então esta obra-prima mostrando que aquele pai quer proteger, criando uma realidade para o seu filho que não seja a realidade do mal. Quantas vezes eu como pai, você também como pai e mãe, não fizemos ou fazemos isso para com os nossos filhos? Porque quando nós somos pais e mães, nós temos esta noção das dificuldades, problemas e dos males que estão ao nosso redor. E esta é uma realidade muito presente para nós nos nossos dias, porque a Bíblia também fala do mal, e evidentemente fala numa profundidade muito maior do que nós pais muitas vezes temos compreensão. Por quê? Nós temos este mal ao nosso redor e às vezes nós não estamos vendo com clareza tudo o que está acontecendo. E no final deste filme, inclusive,
este pai ele morre, né? E o filho é salvo por um tanque que está passando, um tanque americano, é levado, e ele fala, eu venci o jogo. E então ele nem está sabendo que o pai dele morreu, mas é uma parábola, né? Uma parábola que, por mais que ele protegesse seu filho do mal, o mal não consegue ser vencido na condição que ele está, ainda que a guerra tivesse ganho. Ou seja, o filme traz uma complexidade muito bonita e para nós pensarmos de como o mal existe, qual a influência que ele tem na realidade de cada um de nós. E nós percebemos então que a vida é bela, mas que também o mal faz parte da nossa existência. Eu creio que esta é uma grande lição que este filme traz e que a Bíblia então também coloca para nós essa realidade. Por exemplo, Gênesis capítulo 6, verso 5, é uma parábola, é algo que está evidente, não é algo que aconteceu apenas naquele momento do passado na história, mas continua em todo momento da história existindo. Gênesis 6,5 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Esse texto é pesadíssimo, né? Porque diz com clareza de que a humanidade, por causa do nosso pecado, tende sempre para o mal. E mesmo assim este mal está presente e nós vamos nos acostumando com ele, com essa realidade. Mais do que isso, o profeta Isaías, capítulo 5, verso 20, diz: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Que palavra profunda para nós! Mais do que o mal, é o mal se confundir com o bem, se misturar, que às vezes nós não sabemos mais o que é o bem e o que é o mal, né? Porque uma hora é o dia, outra hora é a noite, ele se inverte e as coisas se misturam, e quem tem a razão, quem está falando a verdade, aonde está a verdade? Então este fato é marcante para os nossos dias hoje, não somente no tempo do profeta ou no tempo de Gênesis, são extremamente atuais para nós. Lucas capítulo 11, verso 34, verso 35, os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Nossa, que palavra de Jesus! Corroboram, concordam, amplificam aquilo que o profeta Isaías disse e também o que Gênesis registra. O mal está presente, o mal pode estar inclusive dentro de nós e nós temos que verificar isso. Há um poeta norte-americano que na década de 70 me marcou muito, eu gostava muito do trabalho dele, e ele tem uma frase maravilhosa que é "Rust never sleep", né? A ferrugem nunca dorme, é a tradução. A ferrugem nunca dorme. É interessante, né? Eu creio que você, na sua vivência, já percebeu isso, né? No vitrô, no carro, nos móveis, né? Você pode lixar, pode limpar, passa os produtos certos, né? Coloca lá uma camada de proteção, mas passado o tempo, passado anos, aquela massa ou aquela tinta parece que dá uma insuflada, né? E novamente aparece a ferrugem, ou seja, a ferrugem nunca dorme, ou seja, o mal também nunca dorme. E nós precisamos ter essa noção clara, esse significado profundo para as nossas vidas, de que as coisas continuam sendo contaminadas, carcomidas, né? Sendo alimentadas por este mal que existe, o mal que existe no meu pecado, o mal social que existe como um todo, o mundo que jaz no maligno,
Satanás e os seus que estão abertamente e amplamente agindo neste mundo, e nós temos então uma sequência do que já falamos sobre, inclusive, batalha espiritual, porque temos uma guerra espiritual acontecendo a cada dia em nosso viver. Paulo vai dizer, quando ele fala da armadura do cristão, que exatamente esta guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, seres celestiais que estão ao nosso redor agindo poderosamente em nosso meio. Quando nós não temos essa visão espiritual, os nossos inimigos são físicos, são palpáveis, e não é essa a realidade que a Bíblia nos ensina. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos perceber o quanto o mal tem contaminado nossas vidas. Eu assisti há tempos atrás uma live, e um dos pastores que estavam participando, um pastor batista, ele falou assim: nossa, eu estou muito preocupado, que aconteceu muitas coisas na vida de minha igreja que me deixam atordoados. E ele falou: olha, o meu culto está acontecendo presencial, acabou o culto, eu fui numa roda e conversando com alguns irmãos lá, eu falei: o que vocês estão falando? Ele falou: nós estamos falando aqui que agora temos que devolver o dinheiro que nós pegamos do auxílio emergencial, que vou ter que devolver no imposto de renda, e eu não queria fazer isso, eu queria esse dinheiro para mim. E o pastor falou: mas meu irmão, você tem uma empresa, essa empresa não teve problema nenhum, você não teve problema financeiro, o outro que está aqui é aposentado, o outro também não perdeu renda, e vocês assim mesmo estão querendo ficar com esse dinheiro? Vocês não acham isso injusto? Vocês não acham que isso dá uma falta de amor ao próximo, porque eles também precisam dessa ajuda e outros muito mais? Aí a resposta que o pastor recebeu do grupo foi: se nós não tivermos feito nenhum mal, e se vale a pena, por que perder tempo pensando nisso? E saíram sorrindo, cada um para o seu lado, e o pastor ficou pensando sobre aquela questão. Aí encontrou outro grupo de jovens e falou: amados, eu estou aqui conversando com vocês, eu quero aproveitar. Lá nos grupos da igreja, nas mídias da igreja, vocês têm postado às vezes algumas coisas, piadas, vídeos que são racistas, que têm comentários de diminuição do próximo, que traz um desprezo às pessoas. Não façam isso, E inclusive postagens que são de coisas bíblicas, de coisas que deveriam ser sagradas para nós, deveríamos ter cuidado santo para com essas coisas. Não façam isso, E a resposta que ele recebeu dos jovens que estavam ali: pastor, os incomodados que se mudem. E saíram sorrindo também, como o outro grupo havia feito, e o pastor ficou pensando naquilo. E depois ele encontrou outro grupo e estava conversando também, e uma pessoa falou: pastor, olha, fulano aqui tem uma declaração a fazer. Ele chegou atrasado na igreja, sentou no último banco e viu uns adolescentes sentados ali, eles estavam só no celular, e ele viu que as coisas que eles estavam vendo eram coisas assim muito pesadas, muito complicadas, coisas que não deveriam ser vistas, em hipótese alguma, quanto mais ali. E o pastor então falou: meu irmão, nossa, que coisa terrível, vamos então levar para a junta administrativa para tratar disso. E aquele homem falou: não, vou falar que eu estou vendo junto com eles, que eu vi também, eu não quero não. Pastor, ema, cada um com seu problema. E na live então, esse pastor falou assim: o primeiro grupo me respondeu assim: se pagar bem, que mal tem? O segundo grupo me respondeu: os incomodados que se mudem. E o terceiro grupo: ema, cada um com seu problema. E aquele pastor então falou algo muito engraçado, e todos estavam rindo daquele comentário que ele estava fazendo. Ele falou assim: nenhum grupo me respondeu com categorias bíblicas, com categorias espirituais, todas elas eram categorias mundanas. E ele falou: e a minha igreja é muito boa, a minha igreja tem muita atividade, é uma igreja grande, é uma igreja cheia, tem muita gente
nós temos muitas atividades, nós fazemos muita coisa, mas quando eu vou no microcosmos da igreja, eu vejo uma igreja extremamente contaminada pelo mal. E quando eu escutei aquilo, eu falei, puxa, todos nós temos essa realidade, todas as igrejas, umas mais, outras menos, têm essa realidade, porque o mal está ao nosso redor. Nós não podemos esconder essa realidade, não podemos fazer como a vida é bela e criar uma outra realidade, mas a realidade é real, ela se faz existir em nosso meio. Aí você pode perguntar, mas pastor, por que você está falando tudo isso? Porque é exatamente sobre isso que o texto nos fala. Nos fala sobre 2 Timóteo 4:3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Não, para de falar isso, não fala isso não, isso incomoda. Então nós estamos vivendo um tempo muito real nesse sentido. Muitas pessoas se desagrejam da igreja, não só porque houve desavenças e problemas causados pela igreja, mas a grande maioria que eu tenho visto na minha experiência é pessoas que não querem mais ouvir, não, eu prefiro viver um hedonismo, uma expressão daquilo que é bom para mim, eu quero palavras que sejam zen, palavras que venham trazer assim muito prazer, muito cuidado, muita elevação. Hoje nós vivemos um clima nesse sentido, inclusive dentro de muitas igrejas por aí. É esta realidade cruel, verdadeira, que Jesus está falando. Jesus está falando o seguinte: se você quer ter alegria no meio do mal, você vai ter que fazer alguma coisa. E é sobre isso então que nós estamos tratando, que o Senhor nos ensine sobre o que nós devemos fazer para sermos felizes em meio ao mal. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E é essa proposta de felicidade que Jesus quer trazer para nós. Puro, limpo, sem mácula, é a palavra usada, sem impureza. Essa palavra é usada na Bíblia também para quando alguém lava roupa. Essa lavagem que Deus quer fazer em nós, nos deixar limpos, de modo que sejamos esfregados e lavados e purificados. Essa palavra também é usada quando há uma contaminação. Uma contaminação não no sentido de deixar algo estragado, mas de tirar proveito. Por exemplo, quando alguém põe água no leite para ganhar mais dinheiro, porque é cobiça, porque é um desejo de ter mais lucro. Também a Bíblia fala de quando se coloca mais água no vinho, por exemplo, para também do mesmo modo ter mais lucro. Nós percebemos que isto é o contrário dessa palavra de pureza, de lavagem. E Jesus está dizendo que são felizes os puros de coração. E coração, você já sabe, eu já preguei várias coisas sobre o coração, e o coração é o meu eu, é o meu centro, o meu cerne. Nós sabemos que hoje nosso centro é aqui, mas no Antigo Testamento o centro está muito presente no coração, porque era o órgão que pulsa, que faz um barulhinho, que se mexe. Então, para os povos antigos, essa realidade da vida está aqui. Então, meu eu, meu centro está aqui. Então, a minha vontade, minha razão, meus sonhos, meus desejos, todos eles estão centrados no meu eu, no meu ser. Então, este meu ser integral que Deus está dizendo que nós devemos ter um coração puro. E é esse desejo de Deus, Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. É este anseio de Davi por um coração puro. O que aquele pastor Batista falou é que, apesar de todo o mal que existia dentro do que ele via dentro da igreja, o que ele percebia é que ninguém estava ali falando: pastor, isso está errado mesmo, vamos pedir perdão, vamos orar agora, Senhor, pedindo perdão por isso. Nós estamos tendo uma condição de humildade, de simplicidade, de entender que realmente o mal me contaminou. Eu não vou defender o mal, eu vou realmente renegá-lo, vou rejeitá-lo, vou dizer: Senhor, pequei contra ti somente, enquanto eu calei os meus pecados, secaram dentro de mim os meus ossos.
Eu vou repetir como Paulo em Romanos, né? O bem que eu queria fazer eu acabei não fazendo, e o mal que eu não queria, esse eu fiz. Então nós percebemos a nossa condição de limites, de significados dos nossos pecados, mas o mais grave, como aquele pastor observou, não é somente não ver o pecado, mas se acostumar com ele e a entender que isso está fazendo parte da nossa vida e da nossa realidade, porque então é comum, isso então é a realidade. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está nos convidando a encontrar uma felicidade que não está nessa realidade, e que essa realidade deve ser mudada a partir de mim mesmo, em mim, a partir da minha vida, porque somente quando mudar em mim, mudará na igreja, e somente quando mudar na igreja, nós seremos instrumentos, mensageiros e agentes do reino de Deus, para que os outros vejam a alegria que o reino celeste traz para nós. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Seja esse o nosso desejo. Deus ama um coração quebrantado, mas não ama um coração dividido. São coisas muito diferentes. Um coração quebrantado, ele pode ficar esmiuçado, porque ele percebe a dureza do coração e a necessidade de Deus então tocar, mudar, transformar. Mas um coração dividido é um coração que em determinado momento quer andar com Deus, quer buscar santidade em Deus, mas ao mesmo tempo também se agrada do pecado e gosta de viver essa realidade. E então essa falta de integralidade de um ser único, não há condição de ser feliz. E é exatamente o que Jesus quer trazer para nós, que trouxe para aquele povo. Vocês querem me seguir, mas felizes são os que têm coração puro, porque verão a Deus. Esse deve ser o nosso desejo, de olhar para o Senhor e desejá-lo. Eu quero ver Deus. Eu vou pagar o preço das dificuldades, deficiências de limitar as realidades da minha vida, do mundo em pecado, para que eu possa verdadeiramente ver Deus. É essa felicidade que eu quero buscar, é esse desejo que eu quero ter no meu coração. Eu quero ter essa felicidade porque eu quero ver Deus, e eu pago o preço de não viver o mundo como ele é, mas não me conformando e transformando a realidade da minha vida. 3 João, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Verso 11, diz assim: Amado, jamais imiteis o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que pratica o mal não conhece a Deus. 1 Tessalonicenses 5:22, afastem-se de toda forma de mal. Nós precisamos entender então que é uma palavra veemente. Deus não abre mão da sua santidade. Deus não abre mão de que, se verdadeiramente nós queremos vê-lo, nós precisamos ser santos. E é isso que a palavra nos convida a fazer. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, sede santos, porque eu sou santo. Deus relaciona a nossa santidade com a santidade dele. Nós temos que ter a mesma essência, a mesma pureza, a mesma condição espiritual para verdadeiramente poder ver a Deus. Hebreus 12, verso 14, esforcem-se, olha que palavra forte, esforce-se, não desanima não seja fracote, não seja fraco achando que a sua vida espiritual está boa, não, está ruim sim, melhora, vai tentar ser melhor do que você era assim, agora você pode ser melhor. Por quê? Porque isto é santidade. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Por quê? Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Veja como esse texto está ligado com as bem-aventuranças. Você quer ver Deus? Mas esforça a sua vida espiritual para ser santo. Hoje nós vivemos um cristianismo gabrielístico, né? Você já assistiu Gabriela, né? Um filme famoso, ou leu o livro Gabriela, né?
E aquela novela tinha uma música que todo dia começava assim, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou assim, Gabriel, né? E tem os crentes gabrielos, né? Os gabrielos que é assim, eu sou assim, a vida inteira eu fiz desse jeito. Não só eu, o pastor fazia, o presbítero fazia, a diaconisa, então assim, os gabrielos, né? Nós estamos cheios de gabrielos e nós precisamos ser santos, porque verdadeiramente Deus quer que nós tenhamos santidade. Não por causa dos outros, mas porque eu quero ver a Deus. Esse deve ser meu desejo. Senhor, eu te amo tanto, eu te desejo tanto, que eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. E esta condição não é só uma condição escatológica, não é só uma condição na vida eterna, que isso é fantástico e maravilhoso, mas Jesus está dizendo que se nós tivermos corações puros, nós veremos a Deus. Não está dizendo que é só no futuro, não, porque a gente começa a ver detalhes das ações de Deus, nós começamos a ver ações portentosas, maravilhosas, às vezes em coisas tão simples, tão insignificantes, mas Deus está ali agindo, está produzindo, está mostrando a sua face para nós. E esse desejo, então, deve ser um desejo que arde profundamente em nosso coração. Assim como o salmista, que era amado por Deus e desejava isso, conforme também a sua poesia coloca, Salmo 27:8, a teu respeito, diz o meu coração, busca a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Ele está dizendo, olha, no meu coração está desejoso, eu quero ver o Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero produzir, não porque Deus está mandando, porque Deus é autoritário, porque Deus é militarizado, mas é porque é um Deus que ama, um Deus que se relaciona, um Deus que deseja com profundidade que a gente viva isso para o louvor da sua glória, porque é alguém que nós temos interesse e desejo de ver. Como é bom quando a gente reencontra uma pessoa que há muito tempo a gente não vê. Como é bom, a gente abraça, chora, deseja com alegria ter aquele momento precioso de reencontro. Assim também Deus deseja fazer em nossas vidas. Eu quero dizer, amado, como diz o livro de Jó, Jó que é um homem, ao meu ver, que Deus o chamou de íntegro, correto, um homem justo, porque era um homem que tinha pureza no seu coração. E Jó capítulo 19, verso 25, 27 diz, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Eu não vou ver Deus pelo que os outros estão dizendo, mas eu vou ver Deus porque os meus olhos estão vendo ao Senhor. Irmãos, esse é o desejo dentro dessa realidade que nos contamina. Eu creio que cada um de nós, fazendo uma aplicação desse sermão, encerrando esta mensagem, quanto que esta realidade do que a Bíblia chama de mal, que está ao nosso redor e dentro de nós, porque somos seres pecadores, tem nos levado a uma realidade de um coração impuro. E mais do que isso, o quanto nós temos nos acostumado, nos moldado, deixado então que este mal prevaleça de modo que isto se torne um padrão, uma normalidade em meu viver e no viver dos outros. Essa realidade é profunda para que verdadeiramente nós possamos ouvir esta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Que Deus te abençoe, que Ele convide a mim e a você a termos corações puros, que você possa profundamente meditar a sua vida durante esta semana, buscando refúgio bem presente no Senhor, renovo, mas também o desejo ardente de alguém que ama a Deus,
de querer vê-lo a cada dia. E isto é consequência de uma vida santa e da pureza do nosso coração. Felizes são assim os que agem deste modo em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa visão em Cristo Jesus. Amém. Amém. Medo tens que o inimigo vá vencer, pouca luz te faz agora estremecer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Fraca está a tua fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo o negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Eu quero desejar ao amado irmão uma semana abençoada no Senhor, que o Senhor fortaleça, revigore a sua visão em Cristo Jesus e você tenha uma semana abençoada. Eu quero fazer um convite, então, final, como fizemos na mensagem. Às vezes nós fazemos do momento de confissão de pecados no culto, ou um momento que estamos orando com os outros e falamos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Mas eu queria que você e eu creio que é um exercício que todos nós temos que fazer, que é, Senhor, eu quero pedir perdão dos meus pecados, mas me mostra com clareza quais são os meus pecados. Medite sobre isso, porque o cristão hoje não tem perdido tempo, eu talvez usei uma expressão errada, não tem gasto tempo precioso em também buscar a sua santidade, porque isto atrela demais coisas na nossa vida espiritual, porque sem santidade não veremos a Deus, sem santidade nós não podemos servir ao Senhor, ainda que possamos fazer muita coisa na obra de Deus. Sem santidade nós não estamos realizando a visão do reino de Deus. Então é importante, Senhor, mostra quais são os meus pecados espirituais, meus pecados emocionais, meus pecados no corpo, meus pecados relacionais, meus pecados sociais, e nós podemos enumerar várias questões que podemos tratar, mas se nós começarmos a sempre ter este exercício espiritual, alguns até chamam de práticas espirituais, outros até de exercícios espirituais, o que é muito importante para a vida da igreja. Então, faça isso em nome de Jesus. Convide o Espírito Santo a enumerar com você aquilo que está sendo um empecilho, um pecado para que o nosso coração seja puro e nós possamos verdadeiramente ver a Deus no outro, ver a Deus na nossa família, ver a Deus em muitas realidades que às vezes estão nuveadas, estão
nubladas, porque nós não estamos enxergando por causa do mal que está ao nosso redor. Como Jesus disse, se o mal estiver no seu olho, então em todo o seu corpo estará. E por isso nós precisamos então ter a presença do Espírito Santo, nos libertando do nosso pecado, através do arrependimento, da confissão e do pedido de perdão que se anuncia e se apropriamos dele em Cristo Jesus. Recebei a bênção, amado. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus. E que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo seja com você e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.